Olá, sou o Arthur Bellarmino Paganotti, do terceiro período do BCC, e vim gravar aqui o vídeo referente a atividades de estrutura de dados do professor Fernando, gravar o vídeo referente às duas atividades postadas no Moodle, e vamos começar aqui o vídeo explicação dos mesmos, começar, explicar a parte do código e depois os testes, né? Então, vamos começar aqui, explicando a atividade 1, que é exatamente essa atividade. Ok, aqui o exercício 1, comecei importando as duas bibliotecas que vão ser necessárias, que é a da linked list, lista duplamente encadeada, e a random, que vai ser responsável por gerar os números aleatórios para mim, no intervalo que foi pedido neste exercício. Aqui eu passei uma lista duplamente encadeada com um valor inteiro, e aqui eu instanciei o objeto lista, que é referente a essa classe, que logo eu vou estar explicando ela. Aqui eu instanciei a parte da biblioteca do random, passei aleatório aqui para ela com uma nova instância, e criei um vetor aqui como foi pedido, com a capacidade de 1000 posições. E aqui eu fiz um pequeno laço de repetição que vai ser responsável por gerar os números aleatórios num intervalo de menos 9.999 a 9.999, e também ele vai ser responsável por simplesmente armazenar essas quantias simplesmente dentro do vetor de 1000 posições dos valores inteiros. Ok, aí ele vem e simplesmente armazena e ele printa esses mesmos números. Depois aqui eu simplesmente fiz outro laço de repetição, que vai ser simplesmente responsável por exibir e ordenar esse vetor simplesmente em ordem, na ordem normal, simplesmente do é, ele vai pegar os números que foram gerados e simplesmente ordenar em ordem. E aqui outro laço de repetição, que ele vai ser simplesmente responsável por exibir esses mesmos números simplesmente numa ordem crescente. E aqui outro laço de repetição, que vai ser responsável por exibir esses mesmos números numa ordem decrescente. E assim ficou o código, nessa parte aqui referente ao exercício 1, e vamos estar aqui agora, indo para a fase de testes. E aqui é o método um dos métodos que vai estar aqui na lista, o inserir um número dentro daqueles que simplesmente foi sorteado. E ok, vamos lá. Aqui foi feita simplesmente a impressão. Números gerados em ordem. Aqui todos os números que acabaram sendo gerados em ordem. Tem bastante coisa aqui dentro. Aqui os números numa ordem crescente, os números em ordem é simplesmente na ordem mesmo que eles foram gerados, e aqui na ordem crescente ele pega os números e simplesmente vai organizando como já foi explicado. Organiza bonitinho na ordem. Aqui são os números na ordem decrescente. Para finalizar, e assim ficou os números na ordem decrescente. E essa é a primeira parte do exercício 1. Agora, dando uma continuação aqui no vídeo, vamos estar explicando simplesmente aqui o exercício 2. Na parte do exercício 2, começamos aqui importando a lista duplamente encadeada, a linked list. Importamos aqui a lista e a biblioteca random novamente, que vai ser responsável por fazer essa parte do sorteio de números. Ok, aqui passamos novamente aqui um array list, um linked list de números inteiros. Passamos aqui o random, que vai ser o aleatório, instanciamos tanto listas, tanto a parte do random, e passamos aleatório para ser o nome de chamada dela. Aqui vai ser a variável que vai armazenar os números aleatórios,
vai ser responsável por isso, e aqui é um laço de repetição que vai ser responsável por gerar os números, né, da Mega Sena entre 1 e 51 milhões. Então aqui é o que vai ser responsável. Então a gente pega aqui números aleatórios da lista e gera entre esses 51 milhões e adiciona nessa variável. E aqui adicionamos esses 51 milhões de números gerados simplesmente na lista. Aqui usamos a parte da lista, né, que vai ter a sequência da Mega Sena, que vai ser capaz, né, de simplesmente verificar que se essa sequência está dentro do nosso linked list. A sequência passada foi dos números 1, 15, 16, 25, 32 e 36. Então essa lista vai ser responsável por simplesmente ser capaz de, né, encontrar essa sequência da Mega Sena dentro do nosso linked list. E aqui iniciamos a variável sequência encontrada, né, com o valor zero, para caso, né, simplesmente encontre uma sequência, ela atualize simplesmente o seu valor. Aqui um laço de repetição que vai ser responsável para ver se essa sequência simplesmente está dentro da lista. Então ele pega aqui o sequência Mega Sena, né, e verifica se simplesmente esses size, os números que estão dentro dela, simplesmente estão dentro do nosso linked list. Aqui a gente cria uma sublista aqui nessa linha e depois a gente verifica se a sublista ela está sendo igual do que a sequência encontrada aqui da Mega Sena, né? E caso essa sequência simplesmente seja encontrada, a gente vai pegar a sequência encontrada e vai adicionar o incremento mais para simplesmente atualizar esse valor dentro dela para ver quantas vezes essa mesma sequência de números simplesmente foram encontradas. E aqui a gente manda quantas vezes simplesmente a sequência foi encontrada. Na sequência encontrada na posição, e depois aqui a gente fala que a sequência encontrada aparece x vezes, né, simplesmente de acordo com os números dos 51 milhões de números aleatórios que simplesmente foram gerados. Aqui, né, a gente criou uma variável que vai zerar a contagem de sequências que simplesmente foram encontradas. A gente zera essa sequência encontrada. Aqui a gente cria uma nova lista, né, que vai ser responsável agora por simplesmente lidar com a parte de inverter, né, simplesmente a sequência da Mega Sena, vai verificar a sequência de uma ordem inversa, da direita para a esquerda, e aqui a gente faz um laço de repetição que vai percorrer a lista e encontrar a sequência invertida. A gente, né, vai ver se ele consegue encontrar essa sequência da Mega Sena de uma forma invertida da direita para a esquerda. A gente vai criar um if aqui, se simplesmente vai verificar se essa sublista é igual à ordem simplesmente da sequência da Mega Sena invertida. E aqui a gente novamente chama sequência encontrada para que caso ele encontre essa sequência invertida, ele vai, né, adicionar o incremento e vai atualizar simplesmente esse valor que está na variável para 1, e assim a gente vai conseguir saber quantas vezes essa sequência, né, inversa foi encontrada dentro desses números aleatórios gerados. Aqui a gente vai mostrar em qual posição essa sequência foi encontrada na ordem inversa e quantas vezes essa x sequência simplesmente apareceu dentro do código. E agora vamos aqui para o teste simplesmente do exercício 2, que vai gerar os 51 milhões de números e vai mostrar se essa sequência aqui foi encontrada, em que posição ela está, quantas vezes ela aparece, e depois essa mesma sequência numa ordem invertida, inversa da direita para a esquerda. Então vamos lá começar com o teste. Talvez demore um pouquinho e caso demore muito, eu simplesmente vou acabar cortando e editando na gravação do vídeo. Vamos esperar alguns minutinhos, caso demore muito, né? Então, né, como está sendo mostrado aqui no próprio terminal, na própria execução, eu iniciei, né, às 8h50 da noite a execução do exercício 2 e até agora, né, simplesmente a execução do mesmo não terminou. Então, tá aqui a comprovação de que não terminou e é isso. E agora nós vamos vir aqui para a classe lista, que tem alguns métodos que não estão dentro do próprio linked list, então foram métodos que eu precisei simplesmente criar por fora para conseguir, né, resolver esses dois exercícios. Então vamos aqui explicar essa classe da lista,
código, né, começamos já importando simplesmente o linked list e o list novamente. Aqui fez o método, né, inserir sorteado, e aqui dentro dele passamos o né, uma lista duplamente cadeada de inteiros e um número o número que vai simplesmente ser adicionado entre os números que foram sorteados. Tá, aqui a gente verifica se a lista vai estar vazia e, né, depois a gente insere o número no início que foi sorteado para dentro da lista. Aí a gente vai conseguir depois encontrar a posição correta para inserir o número na lista em uma ordem crescente e vai inserir o número depois novamente numa posição correta da lista. E aqui é outro método que vai ser o verifica sequência. Passamos aqui dentro dele novamente para o usuário passar simplesmente uma lista com números inteiros e depois uma lista duplamente cadeada e depois uma lista de inteiros. Né? Primeiro vai ser uma lista de uma forma sequencial e depois, né, a própria sequência que ele, né, quer que simplesmente verifique dentro da própria lista, né? Aí ele quer simplesmente passar, é para simplesmente o usuário passar a sequência de números que ele quer que seja encontrado dentro daquele próprio linked list, né, de números inteiros. Ok, a gente verifica essa lista é simplesmente menor do que a sequência que o usuário quer encontrar, porque se a lista for simplesmente menor do que a sequência de números que o usuário encontrar, não vai dar certo. Aí, caso simplesmente a lista seja menor, ele vai simplesmente retornar falso, no caso da lista for simplesmente menor. Senão a gente vai fazer um laço de repetição aqui, para que simplesmente vai comparar os elementos da lista que estão já dentro da lista duplamente cadeada com os da sequência que o usuário digitou. Vai definir como falso se simplesmente essa sequência não foi encontrada dentro dos números que foram adicionados na lista, que estão dentro já da linked list, e caso a sequência for encontrada, ele simplesmente vai retornar verdadeiro, e se nenhum dos dois casos for verdade, ele vai acabar retornando falso. Essa é a explicação do código, né, baseado nesses exercícios, e é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.